Antes do crime, o silêncio que alimentou a ira. Antes de existir o sangue no chão, antes do grito abafado, antes do peso da culpa que atravessaria gerações, existiu o silêncio, um silêncio pesado, incômodo, daqueles que não fazem barulho, mas fazem morada dentro da mente. Porque a história de Caim não começa com um assassinato, começa com um coração em conflito, um coração que se sentiu invisível, comparado, rejeitado, e esse tipo de dor raramente explode de imediato, ela fermenta, cresce no escuro, se alimenta de pensamentos não ditos, de sentimentos não confrontados, de perguntas sem resposta, e Caim vivia exatamente nesse território interno perigoso, porque ele não era um estranho para Deus, não era um ímpio distante, ele era filho de Adão e Eva, alguém que cresceu ouvindo sobre o Éden, sobre a presença de Deus, sobre o que foi perdido, e isso cria um peso enorme, viver à sombra de uma história perfeita que você nunca experimentou, tentando se conectar com um Deus que seus pais conheceram de forma direta, mas que para você já parece mais distante, mais silencioso. E esse contexto importa, porque Caim não surge do nada como um vilão, ele surge como alguém tentando se afirmar diante de Deus, tentando ser aceito, tentando ser visto. E quando alguém tenta ser visto e sente que não foi, algo perigoso começa a nascer, porque a rejeição percebida, mesmo quando não é total, gera um tipo de dor que rapidamente se transforma em comparação, e a comparação quase sempre termina em ressentimento, e o ressentimento, quando não é tratado, se transforma em ira, e a ira busca um alvo. E antes de Abel ser esse alvo, o silêncio já era o combustível, porque Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a de Caim da mesma forma, e o texto bíblico é econômico em detalhes, não explica tudo, não dá respostas completas, e esse é um ponto crucial, porque o silêncio de Deus aqui é semelhante a muitos silêncios que enfrentamos hoje. Deus não se justifica, não explica completamente, não entra nos critérios humanos de justiça imediata. Ele simplesmente age, e essa ação gera uma ferida no coração de Caim, uma ferida que poderia ter sido tratada, mas não foi, porque Caim não reage buscando entendimento, ele reage se fechando, e o texto diz que seu semblante caiu, e isso é profundamente simbólico, porque o rosto revela o interior, e quando o semblante cai, algo já desabou por dentro, e aqui acontece algo que muitos ignoram. Deus fala com Caim, ele não o abandona, ele não o ignora completamente, ele o confronta com uma pergunta e um alerta. Por que você está assim? Se fizer o bem, não será aceito, mas esse alerta não vem acompanhado de imposição. Deus não força, não impede, não controla, ele alerta e respeita o livre-arbítrio. E isso torna a responsabilidade ainda mais pesada, porque Caim agora não pode alegar ignorância. Ele sabe que algo está errado dentro dele, ele foi avisado de que o pecado está à porta, desejando dominá-lo, e essa imagem é poderosa, porque mostra o pecado como algo que espera, que observa, que não invade à força, mas aproveita brechas emocionais, e a brecha de Caim era a ferida do orgulho, a sensação de não ser suficiente, de ser menos que o irmão, e isso é profundamente humano. Porque quantas vezes a dor que sentimos não vem de algo externo, mas da forma como interpretamos o olhar do outro, a aprovação do outro, o sucesso do outro, e Caim começa a olhar para Abel não mais como irmão, mas como espelho daquilo que ele acha que não é. E isso é devastador, porque transforma o relacionamento em competição, e a competição em inveja, e a inveja em ódio silencioso. E tudo isso acontece antes de qualquer ato externo, antes do crime, antes da violência. O crime já estava sendo gestado internamente, no silêncio do coração, e isso nos confronta profundamente. Porque gostamos de separar pessoas em boas e más com base em ações visíveis, mas a história de Caim nos obriga a olhar para o invisível, para aquilo que cresce dentro quando não lidamos com frustrações, quando não confrontamos emoções, quando não buscamos correção. E o silêncio aqui não é apenas o de Deus, é o silêncio de Caim, que não verbaliza sua dor, não busca ajuda, não se abre, ele apenas permite que a ira se acumule. E a ira acumulada sempre procura uma saída, e quando não encontra uma saudável, encontra uma destrutiva. E é importante perceber que antes de matar Abel, Caim já havia rompido algo dentro de si, ele já havia permitido que a comparação substituísse o amor, que o orgulho ferido substituísse a humildade. E isso nos mostra que grandes tragédias raramente começam grandes, elas começam pequenas, silenciosas, quase invisíveis, um pensamento, uma má interpretação, um ressentimento guardado, e quando percebemos, o coração já está inclinado para um caminho sem retorno,
E Deus tenta interromper esse processo, não com força, mas com palavra. E essa é uma das partes mais dolorosas da história, porque mostra que Caim teve uma chance real de parar, de refletir, de mudar, mas o silêncio que ele escolheu ouvir não foi o de Deus, foi o da própria ira, e isso nos ensina algo profundo. Nem todo silêncio vem de Deus. Às vezes o silêncio mais perigoso é aquele que escolhemos manter dentro de nós, ignorando alertas, desprezando correções, alimentando narrativas internas que justificam nossa dor, e esse tipo de silêncio prepara o terreno para decisões irreversíveis. E o capítulo termina aqui, não com sangue, mas com tensão, porque sabemos que algo está prestes a acontecer, e a pergunta que fica no ar é inevitável: quantos crimes, quantas rupturas, quantas tragédias começam exatamente assim, não com ódio declarado, mas com silêncio não tratado, com dor escondida, com orgulho ferido. E isso torna a história de Caim assustadoramente atual, porque ela não fala apenas de um homem no início da humanidade, ela fala de qualquer pessoa que já se sentiu rejeitada, comparada, diminuída, e não soube o que fazer com isso, e o perigo não está no sentimento inicial, mas no que fazemos com ele, porque antes do crime, sempre existe uma escolha, e essa escolha quase sempre acontece no silêncio. 2 ofertas, 2 corações. O altar ainda estava limpo, não havia sangue humano derramado sobre a terra, não havia gritos, não havia fuga, apenas 2 ofertas diante de Deus e 2 corações completamente diferentes por trás delas. Porque o erro mais comum ao ler essa história é achar que o problema estava no que Caim ofereceu, quando na verdade o centro da questão sempre foi quem Caim era no momento em que ofereceu. Porque a Bíblia não constrói essa narrativa como um manual agrícola, comparando frutas com cordeiros, ela constrói como um retrato espiritual, mostrando que Deus nunca reagiu apenas ao objeto da oferta, mas à intenção que a carregava. E isso muda tudo, porque Caim não chega como alguém desleixado ou indiferente, ele trabalha, cultiva, colhe, separa a parte do fruto da terra e apresenta. Externamente parece correto, funcional, aceitável, mas há algo desalinhado internamente, algo que não está inteiro, e Deus percebe isso, porque Deus sempre percebe o que ninguém vê, enquanto Abel se aproxima com consciência de dependência, Caim se aproxima com senso de merecimento. E essa diferença é sutil, mas devastadora, porque Abel oferece reconhecendo que tudo vem de Deus, Caim oferece como quem espera retorno, como quem pensa: eu fiz minha parte, agora Deus deve fazer a dele. E esse tipo de postura cria uma espiritualidade transacional, fria, baseada em troca, não em relacionamento. E quando Deus responde de forma diferente ao que Caim esperava, o choque não é apenas espiritual, é emocional. Porque Caim não se sente apenas corrigido, ele se sente rejeitado, diminuído, comparado. E aqui nasce um dos sentimentos mais perigosos da alma humana, a inveja espiritual, aquela que não deseja apenas o que o outro tem, mas deseja que o outro não tenha. Porque a presença de Abel aceito expõe algo que Caim não quer enxergar em si mesmo, e isso dói mais do que qualquer rejeição explícita, porque não há uma acusação direta, não há uma explicação detalhada, apenas um contraste, e o contraste revela. E quando somos revelados sem estarmos preparados, reagimos mal. E Caim reage mal porque sua identidade estava amarrada à aprovação, não ao relacionamento. E quando a aprovação não vem da forma esperada, tudo desmorona. E isso nos confronta profundamente. Porque quantas vezes nossa fé também não funciona assim? Fazemos, entregamos, nos esforçamos, mas no fundo esperamos que Deus reaja conforme nossos critérios. E quando ele não reage, interpretamos como rejeição, e essa interpretação errada gera afastamento, não aproximação. E o texto bíblico mostra que Deus não rejeita Caim como pessoa, ele rejeita a oferta como expressão de um coração desalinhado, e essa distinção é fundamental, mas Caim não consegue enxergar assim, porque a dor distorce a percepção, e quando a percepção está distorcida, até o amor parece rejeição, e o silêncio parece desprezo, e o sucesso do outro parece provocação, e Abel se torna, sem querer, um lembrete constante daquilo que Caim sente que não é, e isso é cruel, porque Abel não provoca, não compete, não humilha, ele apenas existe, e às vezes isso é suficiente para ferir profundamente alguém que está lutando com insegurança. E aqui precisamos entender algo essencial: Deus não favorece Abel por capricho. Deus responde à postura interna, e isso é desconfortável, porque nos tira do controle, nos obriga a olhar para dentro. E Caim não quer olhar para dentro, ele prefere olhar para o lado, para o irmão,
porque é mais fácil culpar alguém do que confrontar a si mesmo, e essa é uma armadilha antiga. Quanto mais nos comparamos, menos nos transformamos, e Caim entra nesse ciclo silencioso, observando Abel, interpretando olhares, criando narrativas internas, enquanto Deus continua sendo tratado não como pai, mas como juiz injusto na mente de Caim, e isso gera distanciamento, e o distanciamento gera ressentimento, e o ressentimento começa a justificar pensamentos perigosos, porque quando nos sentimos injustiçados, tudo começa a parecer permitido, e isso é assustador, porque o mal raramente começa como mal declarado, ele começa como justificativa emocional, como sensação de injustiça, como desejo de equilíbrio distorcido, e Caim começa a pensar que algo precisa ser feito, não para agradar a Deus, mas para restaurar sua própria imagem ferida, e isso muda completamente a motivação, porque agora não se trata mais de adoração, se trata de ego, de orgulho, de comparação, e o texto bíblico não registra palavras de Abel aqui, por quê? Abel não é o foco é o que está acontecendo dentro de Caim, e Deus, mais uma vez, se aproxima, não para destruir, mas para alertar, e isso é impressionante, porque Deus poderia simplesmente rejeitar e se afastar, mas ele fala, questiona, orienta, mostra uma saída, se fizer o bem, não será aceito, isso mostra que a rejeição não era definitiva, não era pessoal, era corretiva, havia espaço para mudança, para ajuste, para crescimento. Mas Caim não quer ajuste, ele quer validação, e quando não recebe validação, ele escolhe a comparação, e a comparação gera ódio. E o ódio precisa de um alvo. E Abel está ali, próximo, acessível, e isso torna tudo ainda mais trágico, porque o conflito não é realmente entre irmãos, é entre um homem e seu próprio coração. E Abel se torna vítima de algo que não começou nele, começou dentro de Caim. E isso nos ensina algo profundo e doloroso. Muitas feridas que causamos nos outros não têm origem neles, têm origem em conflitos internos não resolvidos, em expectativas frustradas, em orgulho não tratado. E quando não lidamos com isso, acabamos ferindo quem está mais perto, quem menos merece, quem menos entende. E a história caminha lentamente para o abismo, porque duas ofertas já foram feitas, duas respostas já foram dadas, dois caminhos estão diante de Caim, o da humildade e o do ressentimento. E Deus respeita essa escolha, mesmo sabendo onde ela pode levar, e isso revela algo que nos incomoda profundamente. Deus não controla nossas decisões para nos impedir de errar, Ele nos orienta para nos dar a chance de escolher certo, e essa liberdade é um presente pesado, porque carrega a responsabilidade, e Caim agora está diante dessa responsabilidade, e o que ele fará com ela definirá não apenas seu futuro, mas a história da humanidade. Porque o primeiro assassinato não nasce da violência física, nasce da incapacidade de lidar com a frustração espiritual, e isso torna essa história assustadoramente próxima de nós, porque quantas vezes nossa fé não é testada exatamente assim, não por grandes tragédias, mas por pequenas comparações, pequenas rejeições percebidas, pequenas frustrações, e o perigo está em não perceber o quanto isso pode crescer se não for tratado, e o capítulo termina com essa tensão silenciosa. Dois irmãos, um campo aberto, um coração cheio, outro pesado, e uma escolha prestes a ser feita. E a pergunta que ecoa é simples e perturbadora. O que você faz quando sente que Deus não respondeu como você esperava? Quando Deus alerta, mas não obriga. Existe um momento na história de Caim que é mais assustador do que o próprio crime, porque é o momento em que ele ainda pode parar, ainda pode mudar, ainda pode escolher diferente, e mesmo assim decide seguir adiante. Porque Deus não se cala antes do assassinato, Deus fala, e essa fala carrega um dos princípios mais profundos e desconfortáveis da fé. Deus alerta, mas não obriga, ele orienta, mas não controla, ele mostra o perigo, mas não remove a liberdade, e isso nos coloca diante de uma verdade difícil de aceitar. O amor de Deus respeita a escolha humana, mesmo quando essa escolha leva à destruição. E quando Deus se dirige a Caim, ele não começa acusando, ele começa perguntando: por que você está irado? Por que o seu semblante caiu? E essa pergunta não é para obter informação, é para gerar consciência. Porque Deus sabe exatamente o que está acontecendo, mas Caim precisa saber. E essa é uma dinâmica que se repete até hoje. Deus nos confronta não para nos expor, mas para nos despertar. E Caim recebe esse despertar, mas não o acolhe, porque reconhecer a própria ira exigiria humildade. E a humildade naquele momento custaria mais do que Caim estava disposto a pagar, pois significaria admitir que o problema não estava em Abel, nem em Deus,
mas nele mesmo, e esse tipo de admissão é doloroso, fere o orgulho, desmonta narrativas internas cuidadosamente construídas para proteger o ego, e Caim prefere manter essas narrativas, porque elas o absolvem internamente. E Deus então vai além da pergunta e oferece um aviso claro, quase gráfico. O pecado está à porta, ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo, e essa frase é uma das mais profundas de toda a Escritura, porque mostra o pecado como algo ativo, estratégico, paciente, não como um impulso incontrolável, mas como uma força que observa, espera o momento certo, e aproveita estados emocionais fragilizados, e Caim está exatamente nesse estado, ferido, frustrado, comparando-se, se sentindo injustiçado, e o pecado percebe isso, fica à porta, não invade, não força, apenas aguarda, e Deus revela isso a Caim como quem acende a luz em um quarto escuro e diz, há algo aqui, cuidado, e isso torna a decisão de Caim ainda mais pesada. Porque agora ele não pode dizer que foi surpreendido, enganado, dominado sem aviso, ele foi alertado, claramente, e isso muda completamente a leitura do crime, porque não se trata mais de um descontrole momentâneo, mas de uma escolha consciente de ignorar o alerta. E isso nos confronta de forma profunda, porque gostamos de pensar que nossos piores erros aconteceram por impulso, por emoção, por circunstância, mas a história de Caim mostra que muitos erros são precedidos por alertas que escolhemos ignorar, conselhos que desprezamos, sinais que minimizamos, e Deus, ao alertar, demonstra cuidado, mas também estabelece um limite ético. Ele mostra o caminho, mas não caminha por Caim, e isso revela algo essencial sobre a relação entre Deus e o ser humano. Deus não nos salva da responsabilidade, ele nos capacita a escolher, e essa capacitação inclui a possibilidade de errar, e essa possibilidade é assustadora, porque significa que o mal não é apenas algo externo que nos ataca, mas algo interno que podemos permitir, e Caim permite, não imediatamente, mas progressivamente, porque depois do alerta, o texto não registra nenhuma resposta verbal de Caim, ele não argumenta, não questiona, não pede ajuda, ele se cala. E esse silêncio é ensurdecedor, porque é o silêncio de quem já decidiu internamente, e aqui existe uma diferença enorme entre silêncio e reflexão. A reflexão abre caminhos, o silêncio de Caim fecha, isola, endurece, e quando alguém se fecha depois de ser alertado, algo perigoso já aconteceu por dentro, porque a palavra de Deus não encontrou espaço, não encontrou acolhimento, não encontrou humildade, e o campo agora está preparado para o pior, e então acontece algo simples, quase banal. Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. E essa frase é aterradora, porque não carrega emoção, não carrega tensão explícita, não carrega violência aparente, é uma frase comum, cotidiana, e exatamente por isso ela assusta, porque mostra que o mal pode se esconder atrás da normalidade, atrás da rotina, atrás de gestos aparentemente inocentes, e Abel vai, sem desconfiança, porque não há registro de conflito explícito, não há discussão, não há briga verbal, há apenas um coração que já decidiu, e um irmão que confia, e isso torna tudo ainda mais pesado, porque a violência nasce de uma decisão silenciosa, amadurecida internamente, e Deus, que alertou, agora observa, não por indiferença, mas por respeito à liberdade que ele mesmo concedeu, e essa é uma das verdades mais difíceis da fé. Deus permite escolhas que o entristecem profundamente, porque sem liberdade não há amor verdadeiro, e isso nos coloca diante de um paradoxo. Queremos um Deus que impeça todo o mal, mas também queremos liberdade, e as duas coisas não coexistem plenamente, e Caim vive esse paradoxo de forma trágica, porque ele quer a aprovação de Deus sem abrir mão do controle sobre suas emoções, e quando isso não acontece, ele escolhe a autonomia absoluta, e essa autonomia o leva ao isolamento, e o isolamento o leva ao crime. E aqui aprendemos algo que raramente é dito: Deus não cria monstros, ele alerta humanos, e humanos escolhem se tornar algo que nunca imaginaram ser, e isso é profundamente perturbador, porque nos obriga a olhar para nós mesmos e perguntar: quantas vezes já fomos alertados e ignoramos? Quantas vezes percebemos que algo estava errado dentro de nós, mas seguimos adiante, justificando, racionalizando, minimizando, e o pecado continuou à porta, esperando. E talvez a maior tragédia não seja o alerta ignorado, mas a normalização disso, porque depois de ignorar uma vez, ignorar de novo se torna mais fácil, e o coração vai endurecendo, e quando o coração endurece, a empatia morre, e quando a empatia morre, o outro deixa de ser visto como
pessoa e passa a ser visto como obstáculo, e Abel, aos olhos de Caim, deixa de ser irmão e passa a ser o símbolo de tudo que ele sente que perdeu, e isso justifica o injustificável, e esse é o ponto sem retorno, quando a dor interna encontra uma narrativa que legitima a violência, e Deus tenta impedir isso não com força, mas com verdade, e a verdade foi dita, clara, direta, amorosa, mas foi rejeitada, e isso nos ensina algo profundo sobre a natureza do mal. O mal não começa quando ferimos alguém, começa quando ignoramos a verdade que poderia nos impedir de ferir, e Caim cruza essa linha no silêncio, e quando finalmente age, o crime já aconteceu dentro dele há muito tempo, e o campo apenas testemunha o que o coração já havia decidido. E o capítulo termina exatamente nesse ponto de tensão, porque sabemos o que vem a seguir, sabemos que o sangue será derramado, mas agora entendemos que o crime não foi um acidente, foi o resultado de uma escolha consciente de não dominar aquilo que estava à porta. Isso torna a pergunta inevitável e profundamente pessoal: o que temos ignorado quando Deus nos alerta? E até quando acreditamos que ainda estamos no controle? O primeiro sangue da história. O campo não tinha nada de especial, não havia sinais, não havia testemunhas, não havia presságios visíveis, apenas dois irmãos caminhando juntos, um confiando, outro decidido, e essa simplicidade torna o momento ainda mais perturbador, porque o primeiro assassinato da história não acontece em meio ao caos, mas em meio à normalidade, e isso revela uma verdade incômoda. O mal mais profundo raramente se apresenta de forma espetacular, ele se manifesta no comum, no cotidiano, no espaço onde a confiança deveria estar segura, e Abel entra no campo sem suspeita, porque não carrega dentro de si a lógica da violência. Ele não imagina que alguém que compartilhou a mesma infância, o mesmo sangue, a mesma história, seja capaz de atravessar esse limite. E isso nos mostra algo profundamente humano. Quem não alimenta ódio dificilmente reconhece o ódio no outro, e Caim se aproveita disso, não de forma impulsiva, mas com frieza suficiente para conduzir o irmão até o lugar onde nada o impediria. E o texto bíblico é brutalmente direto, não descreve o método, não detalha o ato, apenas afirma que Caim se levanta contra Abel e o mata, e esse silêncio narrativo não suaviza a cena, pelo contrário, a torna ainda mais pesada, porque nos obriga a imaginar o momento, o choque, a surpresa, o olhar de incredulidade, o instante em que Abel percebe que não se trata de uma discussão, mas de um ataque, e nesse instante algo se rompe para sempre na história humana, porque até ali o mal era teórico, era desobediência, era ruptura espiritual, agora ele se torna violência física, irreversível, e o sangue derramado inaugura uma nova dimensão do pecado, uma dimensão que não pode ser desfeita, porque o sangue não pode ser recolhido, a vida não pode ser devolvida, e Caim cruza uma fronteira que nenhum ser humano havia cruzado antes, ele se torna o primeiro a tirar a vida de outro, e esse peso não é apenas moral, é existencial, porque ao matar Abel, Caim não elimina apenas o irmão, ele elimina a possibilidade de retorno à inocência, e isso é algo que o acompanhará para sempre, porque não existe como voltar atrás depois que o sangue toca a terra, e aqui existe um detalhe profundo, o texto diz que o sangue de Abel clama da terra, e essa imagem é poderosa, porque o sangue não fica em silêncio, ele se torna voz, uma voz que acusa, que denuncia, que atravessa o tempo, e isso revela que crimes não se enterram facilmente, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém acusa, a própria criação reage, e a terra, que deveria produzir vida, agora recebe morte, e isso gera uma ruptura cósmica, porque o assassinato não afeta apenas vítimas diretas, ele afeta tudo ao redor, ele contamina o ambiente, a história, a memória, e Caim, naquele momento, talvez ainda não compreenda completamente o que fez, porque o crime acontece rápido, mas suas consequências se estendem indefinidamente. E aqui precisamos entender algo fundamental. O ato de matar Abel não resolve nada do que Caim sentia antes. Não cura a rejeição, não restaura a aprovação, não preenche o vazio, não silencia a dor, pelo contrário, multiplica tudo isso, porque agora, além da frustração, existe culpa, além da inveja, existe medo, além do ressentimento, existe consciência pesada. E isso desmonta a ilusão de que eliminar o outro resolve conflitos internos, porque o conflito verdadeiro nunca esteve fora, sempre esteve dentro, e o crime apenas revela isso de forma irreversível, e é importante perceber que Deus não interrompe fisicamente o ato, e isso nos incomoda profundamente, porque queremos um Deus que intervenha antes, que impeça, que bloqueie, mas Deus já havia intervindo com palavra, com alerta,
com orientação, e agora ele respeita a decisão humana, mesmo sabendo o custo. E isso nos ensina algo difícil de aceitar: Deus não age como um vigilante que impede todo o erro, ele age como um pai que orienta, adverte e permite escolhas reais, e essa realidade torna a responsabilidade humana inegociável. E quando o sangue de Abel toca o chão, não é apenas Abel que cai, é Caim que cai junto, porque ninguém comete um crime sem se destruir no processo. E mesmo que Caim continue vivo, algo dentro dele morre naquele campo, algo que nunca será recuperado. E isso explica por que a punição de Caim não é imediata, não é a morte, não é a destruição instantânea, porque o castigo mais pesado ainda está por vir: viver com o que foi feito, carregar a memória, a culpa, o peso de uma escolha que não pode ser desfeita. E antes de qualquer sentença, Deus aparece novamente, e essa é uma das partes mais impressionantes da história. Porque Deus não surge gritando, não surge com fogo, não surge com vingança, ele surge com uma pergunta: onde está Abel, teu irmão? E essa pergunta é devastadora. Porque Deus sabe exatamente onde Abel está, mas Caim precisa confrontar o que fez, e essa pergunta carrega misericórdia e justiça ao mesmo tempo: misericórdia porque oferece espaço para a confissão, justiça porque exige responsabilidade. E a resposta de Caim revela o estado final de seu coração naquele momento: não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? E essa frase é uma das mais frias e duras da Escritura, porque nela Caim não apenas mente, ele se desresponsabiliza. Ele tenta se afastar moralmente do que fez, e isso mostra que o crime não endurece apenas a mão, endurece a consciência. Porque mentir diante de Deus depois de derramar sangue revela um nível profundo de ruptura interna, e isso nos confronta de forma direta. Porque o caminho da violência quase sempre termina na negação, na justificativa, na terceirização da culpa. E Caim agora não se vê mais como alguém que errou, mas como alguém que não deve satisfações, e isso é perigoso. Porque quando alguém perde o senso de responsabilidade pelo outro, perde também parte da própria humanidade. E Deus então revela que sabe, que ouviu o clamor do sangue, que nada ficou escondido. E esse momento marca a transição definitiva: o pecado que estava à porta agora entrou, se instalou, produziu morte, e exige resposta. E essa resposta não é apenas para punir Caim, mas para estabelecer um princípio eterno. A vida humana é sagrada, e tirar a vida do outro gera consequências que atravessam gerações. E o primeiro sangue da história não é apenas um evento isolado, ele se torna um padrão que se repetirá: irmãos contra irmãos, povos contra povos, nações contra nações, sempre alimentados pelas mesmas raízes: inveja, orgulho, ressentimento, sensação de injustiça. E a história de Caim se torna um espelho desconfortável, porque nos mostra que a violência não nasce do nada, ela nasce de corações não tratados, de alertas ignorados, de silêncios cultivados, e o campo onde Abel caiu se torna um símbolo eterno, o lugar onde a humanidade percebeu que era capaz de destruir a si mesma. E isso muda tudo. Porque depois daquele dia, a morte não é mais apenas uma consequência distante do pecado, ela é uma ação direta do ser humano contra o próprio ser humano. E Caim agora terá que viver com isso. E é aqui que a verdadeira maldição começa a se desenhar, não no ato em si, mas no depois, no acordar do dia seguinte, no peso da memória, no olhar que não pode mais evitar, no silêncio que agora não é apenas emocional, mas existencial. Porque depois do primeiro sangue, nada volta a ser como antes. E a pergunta que ecoa não é apenas onde está Abel, mas quem Caim se tornou. E essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós: por quê? Cada vez que escolhemos ferir, destruir, eliminar, silenciar o outro, algo de Caim se manifesta, e o primeiro sangue continua clamando, lembrando que escolhas têm peso, e que viver depois do crime é uma sentença mais longa do que qualquer punição imediata. A pergunta que ecoa até hoje: onde está o teu irmão? Depois do sangue derramado, depois do campo manchado, depois do silêncio pesado que se instala, Deus faz uma pergunta que atravessa séculos e continua ecoando na consciência humana: onde está o teu irmão? E essa pergunta é uma das mais profundas e desconcertantes de toda a narrativa bíblica, porque ela não busca informação, ela busca responsabilidade, e ao fazê-la, Deus desloca o foco do ato para a relação, do crime para o vínculo, do que foi feito para quem foi ferido. Porque o que está em jogo aqui não é apenas a transgressão de uma regra, mas a quebra de um laço fundamental, a fraternidade. E quando Deus pergunta por Abel, ele está perguntando por algo maior, está perguntando pelo outro, pelo cuidado, pela empatia.
pela responsabilidade que temos uns pelos outros, e Caim responde com frieza, não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? E essa resposta revela um coração já endurecido pelo peso da culpa não assumida, porque a negação aqui não é apenas uma mentira, é uma tentativa de redefinir a própria humanidade. É como se Caim dissesse que não deve nada a ninguém, que cada um é responsável apenas por si. E essa lógica é perigosa, porque destrói qualquer possibilidade de convivência saudável. E Deus confronta exatamente isso. Porque desde o início a criação foi pensada para a relação, para cuidado mútuo, para interdependência. E o crime de Caim não foi apenas matar Abel, foi romper com essa lógica divina, substituindo o cuidado pela indiferença, e essa indiferença é tão grave quanto a violência física, porque ela prepara o terreno para que a violência se repita. E quando Deus responde à negação de Caim, ele revela algo que ninguém pode esconder, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E essa frase carrega um peso espiritual e psicológico imenso, porque mostra que crimes não ficam confinados ao momento em que acontecem, eles continuam falando, continuam ecoando, continuam cobrando respostas, e mesmo quando tentamos enterrar, esquecer, racionalizar, algo dentro de nós sabe, e essa consciência é implacável, porque ela não depende de testemunhas externas, ela nasce do fato de que fomos criados à imagem de Deus, com senso de certo e errado, e quando violamos isso, algo dentro de nós acusa, e Caim agora se vê no diante da verdade, porque Deus não apenas sabe, Deus ouve, e ouvir o sangue clamar significa que a justiça não é cega, ela é sensível, ela percebe a dor, ela responde ao sofrimento, e aqui acontece algo fundamental. Deus não executa Caim imediatamente, ele pronuncia uma sentença que revela a natureza da maldição, agora você é amaldiçoado pela terra, e isso é profundamente simbólico, porque Caim era lavrador, sua identidade estava ligada à terra, ao cultivo, à produção, e agora aquilo que sustentava sua vida se torna instável, improdutivo, hostil, e isso revela que a punição de Caim não é arbitrária. Ela toca exatamente no ponto que o define, porque Deus não pune para humilhar, ele pune para revelar, para mostrar o impacto real das escolhas, e a terra que recebeu o sangue de Abel agora responde com resistência a Caim, como se a própria criação rejeitasse compactuar com o que foi feito. E isso nos ensina algo profundo, nossas escolhas não afetam apenas relações humanas, elas afetam o ambiente em que vivemos, o trabalho que fazemos, a forma como o mundo nos responde. E Caim reage à sentença não com arrependimento profundo, mas com desespero, meu castigo é maior do que posso suportar. E essa frase revela uma consciência mais focada na consequência do que na dor causada, porque Caim não menciona Abel, não menciona a perda, não menciona o irmão, ele fala do próprio sofrimento, do próprio futuro, do próprio medo. E isso mostra que o processo de transformação ainda não aconteceu, porque arrependimento verdadeiro envolve reconhecer o dano causado ao outro, não apenas o desconforto pessoal, e Deus, mesmo assim, não abandona completamente Caim, e isso é talvez uma das partes mais desconcertantes da história, porque Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o mate, e essa marca gera debates, teorias, interpretações, mas o ponto central é claro, Deus impede a vingança em cadeia, ele estabelece um limite para a violência, dizendo que o ciclo de morte precisa parar, e isso revela um Deus que, mesmo diante do crime, escolhe conter o mal, não ampliá-lo, e isso nos confronta profundamente, porque esperamos punição imediata e total, mas Deus escolhe um caminho mais complexo, permitir que Caim viva, e viver depois do crime é parte da maldição, porque carregar a memória, o peso, a consciência, é um castigo contínuo, e ao proteger Caim da morte, Deus também o protege da fuga final. Porque morrer seria escapar da responsabilidade de viver com o que foi feito. E viver, nesse caso, é enfrentar diariamente a ausência do irmão, o olhar da família, o peso da história, e a pergunta onde está o teu irmão, não se cala com o tempo, ela acompanha Caim para onde quer que ele vá, porque essa pergunta não é apenas divina, ela se torna interna, ecoando na mente, no coração, na consciência, e isso revela que o juízo mais pesado não é externo, é interno. É viver sabendo que algo irreparável foi feito por suas próprias mãos, e essa pergunta atravessa gerações. Por que não se limita a Caim? Ela se dirige a toda a humanidade, perguntando onde está o outro que foi ferido pela nossa indiferença, pela nossa omissão, pela nossa violência, silenciosa ou explícita. E no contexto brasileiro isso é ainda mais forte,
Por que vivemos em uma sociedade marcada por desigualdade, exclusão, violência cotidiana, e muitas vezes respondemos como Caim: acaso sou eu o guardador, terceirizando responsabilidades, normalizando dores, ignorando o clamor do sangue que continua ecoando em tantas formas, e a história nos obriga a encarar isso. Porque a pergunta de Deus não acusa apenas o assassino, ela interpela o ser humano, convidando-o a reconhecer que não existe neutralidade diante do sofrimento do outro. Ou cuidamos, ou nos tornamos cúmplices, e Caim escolhe se afastar. O texto diz que ele sai da presença do Senhor, e essa saída não é apenas geográfica, é espiritual, é emocional, é existencial. Porque quem se recusa a assumir responsabilidade pelo outro acaba se afastando da própria fonte de sentido, e essa é talvez a maior tragédia, não o castigo, não a maldição da terra, mas o afastamento da presença, porque fora dela tudo se torna mais pesado, mais vazio, mais sem direção, e Caim agora inicia uma vida errante, marcada não apenas pelo medo de ser morto, mas pelo medo de ser lembrado, de ser reconhecido, de ser confrontado pela própria história. E a pergunta continua ecoando, não apenas como acusação, mas como convite não aceito: onde está o teu irmão? Uma pergunta que poderia ter sido respondida com confissão, com arrependimento, com retorno, mas foi respondida com negação, e isso selou o destino de Caim? Não. Porque Deus não ofereceu o caminho, mas porque Caim não quis percorrê-lo, e essa pergunta continua viva hoje, desafiando cada geração a escolher se vai responder como Caim ou se vai assumir o peso de cuidar, proteger e reconhecer o outro como irmão, porque no fim, essa pergunta revela quem realmente somos. O peso da culpa que não mata. A sentença foi pronunciada, a marca foi colocada, o caminho de Caim agora segue adiante, mas algo fundamental precisa ser entendido: a punição mais pesada não caiu do céu em forma de morte, ela se instalou por dentro em forma de culpa. Por que Deus não tira a vida de Caim? Ele permite que ele continue vivendo, e viver depois do crime se torna uma experiência mais dura do que qualquer fim imediato, porque a culpa que não mata é a que permanece, a que acorda junto, a que acompanha a cada passo, que transforma o silêncio em acusação constante, e Caim agora carrega um fardo invisível, mas insuportável, porque ninguém que comete algo irreversível continua o mesmo, mesmo que tente, mesmo que siga adiante, mesmo que construa uma nova vida, algo fica para trás, algo se quebra, e a consciência passa a ser uma presença constante, não como voz externa, mas como eco interno, e isso nos mostra que a justiça divina não se limita a castigos externos, ela também opera internamente, permitindo que o próprio coração revela o peso das escolhas, e Caim experimenta isso de forma intensa, porque ele não apenas perdeu Abel, ele perdeu a possibilidade de se ver como antes, perdeu a inocência moral, perdeu a capacidade de olhar para si sem atravessar a memória do campo, do sangue, do momento que nunca poderá ser apagado. Isso cria um tipo específico de sofrimento, o sofrimento de quem sabe que não pode voltar atrás, de quem entende que pedir desculpas não devolve vidas, de quem percebe que algumas palavras nunca poderão ser ditas, e esse sofrimento se manifesta em medo, insegurança, desconfiança. Porque Caim passa a temer os outros: quem me encontrar me matará, e esse medo revela algo profundo: quem mata passa a enxergar o mundo como violento. Porque projeta nos outros aquilo que sabe ser capaz de fazer, e isso é psicológico e espiritual ao mesmo tempo. A violência praticada distorce a percepção da realidade, transformando todos em possíveis inimigos, e Deus, ao colocar um sinal em Caim, não apenas o protege da morte física, mas também limita a escalada da violência, impedindo que o sangue gere mais sangue. E isso é misericórdia, mas é uma misericórdia que não remove o peso interno, porque o sinal protege o corpo, não a consciência. E Caim agora precisa aprender a conviver com o que fez, e essa convivência não é simples, porque a culpa não funciona como um sentimento fixo, ela oscila, às vezes parece distante, às vezes retorna com força total. Às vezes se manifesta como tristeza, outras vezes como irritação, outras como apatia, e muitas vezes como tentativa de compensação, porque quem carrega a culpa profunda tende a tentar provar que mudou, que merece continuar vivendo, que pode construir algo que apague o passado, e Caim tenta. Ele constrói cidades, forma descendência, estabelece estruturas, e isso mostra algo importante: o ser humano tem uma capacidade impressionante de seguir em frente mesmo carregando grandes pesos, mas seguir em frente não é o mesmo que estar em paz,
Porque a culpa não resolvida se infiltra em tudo, nos relacionamentos, no trabalho, na forma de enxergar Deus, e Caim agora vive afastado da presença, e esse afastamento não é apenas geográfico, é espiritual. Porque a culpa não confessada cria distância, cria barreiras, cria narrativas internas que afastam a pessoa da fonte de restauração, e isso nos confronta profundamente, porque muitas pessoas não se afastam de Deus por falta de fé, mas por excesso de culpa, por não acreditarem que podem ser perdoadas, por não saberem como lidar com o que fizeram. E Caim se torna o símbolo disso, alguém que continua vivo, mas não plenamente reconciliado, alguém que existe, mas carrega um peso constante. E Deus permite isso, não como crueldade, mas como consequência natural de escolhas, porque a culpa também pode ser um instrumento pedagógico. Ela aponta para algo que precisa ser tratado, confessado, confrontado, mas quando ignorada, ela se transforma em prisão. E Caim parece escolher o caminho da fuga, não a fuga física apenas, mas a fuga emocional. Ele segue construindo, produzindo, avançando, mas sem resolver a raiz, e isso nos ensina algo essencial: não basta continuar vivendo, é preciso lidar com o que foi feito. Porque o passado não tratado se torna um fantasma que acompanha o futuro, e esse fantasma não precisa se manifestar de forma explícita, ele se manifesta em pequenas coisas, em irritação excessiva, em dificuldade de confiar, em incapacidade de se conectar profundamente, em sensação constante de ameaça, e Caim vive isso, porque sua vida agora é marcada pela instabilidade, pela errância, pela sensação de não pertencer plenamente a lugar algum, e isso é parte da maldição: não ter repouso interno, não ter descanso emocional, não ter segurança existencial. E essa condição nos leva a refletir sobre a diferença entre culpa e arrependimento, porque culpa é o reconhecimento interno de que algo está errado, mas arrependimento é a decisão de mudar de direção, de retornar, de buscar reconciliação. E Caim parece ficar preso na culpa sem atravessar para o arrependimento profundo, porque ele lamenta o castigo, mas não verbaliza a transformação, e isso é uma armadilha comum. Sentir-se mal não é o mesmo que mudar, sofrer não é o mesmo que se reconciliar, e Deus, mesmo assim, não elimina Caim, ele o deixa viver, e isso revela que a história de Caim não é apenas sobre punição, é sobre possibilidade perdida, sobre um caminho que poderia ter sido diferente. E isso nos confronta com uma pergunta incômoda: o que fazemos com a culpa quando erramos gravemente? Usamos como ponte para a transformação ou como desculpa para nos afastarmos ainda mais? E a história mostra que a culpa que não mata pode tanto salvar quanto destruir, dependendo do que fazemos com ela, porque ela pode nos levar ao reconhecimento humilde ou ao isolamento orgulhoso. E Caim parece escolher o isolamento, e esse isolamento se torna seu modo de vida, e isso tem impacto nas gerações seguintes, porque padrões não tratados tendem a se repetir, e a violência, a arrogância, a distância de Deus aparecem novamente em seus descendentes, mostrando que a culpa não resolvida não afeta apenas quem a carrega, mas também quem vem depois, e isso é assustador, porque nossas escolhas individuais têm efeitos coletivos, e Caim se torna um exemplo disso: alguém que vive, constrói, próspera externamente, mas carrega internamente um peso que nunca foi completamente tratado, e isso nos obriga a refletir sobre nossa própria história, sobre os erros que cometemos, sobre as culpas que carregamos, sobre as marcas que deixamos. Porque viver depois do crime, literal ou simbólico, exige mais do que tempo, exige confronto, verdade, humildade, e sem isso, a culpa continua viva, silenciosa, moldando decisões, distorcendo relações, afastando da presença. E a grande pergunta que esse capítulo deixa é simples e profunda: a culpa que você carrega hoje está te levando para mais longe ou mais perto da transformação? Porque viver é inevitável, mas viver em paz é uma escolha que exige coragem. E Caim viveu, mas o peso que ele carregou mostra que algumas dores só encontram descanso quando são enfrentadas, não quando são evitadas. A maldição de continuar vivo. Existe uma ideia comum de que a pior punição é morrer, mas a história de Caim desmonta completamente essa lógica, porque para ele a morte não foi a sentença, a vida foi. E continuar vivo depois de atravessar um limite irreversível se torna uma experiência profundamente angustiante, porque viver passa a ser um exercício constante de convivência com a memória, com o peso, com a ausência, com aquilo que não pode ser consertado. E essa é a verdadeira maldição de Caim: não a errância física, não a terra improdutiva apenas, mas a consciência ativa, desperta, incapaz de esquecer,
e essa consciência transforma cada novo dia em um lembrete silencioso do que foi feito, porque o tempo não apaga, ele apenas cria distância, e distância não cura feridas não tratadas, apenas as torna mais silenciosas, e Caim agora vive nesse estado, caminhando, construindo, formando descendência, mas carregando um passado que insiste em acompanhá-lo, e isso revela algo profundamente humano. Muitas pessoas não são destruídas imediatamente por seus erros, elas são obrigadas a viver com eles, e essa convivência pode ser mais cruel do que qualquer punição externa, porque não há fuga possível da própria mente, e Caim se torna um andarilho não apenas geográfico, mas emocional, alguém que nunca encontra repouso interno, porque o repouso exige reconciliação, e a reconciliação exige verdade, e a verdade exige humildade, e Caim parece incapaz de atravessar esse caminho completamente, e isso prende em um estado intermediário, nem totalmente destruído, nem verdadeiramente restaurado, e essa condição gera uma existência marcada pela insegurança, porque quem vive com culpa profunda tende a viver em alerta constante, esperando o pior, projetando nos outros aquilo que sabe ser capaz de fazer, e isso explica o medo que Caim expressa: quem me encontrar me matará, porque a violência praticada altera a forma como o mundo é percebido, o outro deixa de ser visto como potencial aliado e passa a ser visto como ameaça. E isso cria uma vida marcada pela desconfiança, pelo isolamento, pela dificuldade de criar vínculos profundos, e mesmo quando Caim constrói uma cidade, o texto não sugere descanso, sugere tentativa de controle. Porque construir pode ser uma forma de organizar o caos externo enquanto o interno permanece intacto, e isso nos confronta profundamente. Porque quantas vezes não fazemos o mesmo, organizamos a vida, o trabalho, os projetos, enquanto evitamos encarar aquilo que realmente dói, aquilo que realmente pesa, e Caim se torna símbolo disso, alguém que segue adiante sem jamais resolver completamente o que ficou para trás, e isso gera um tipo específico de sofrimento, o sofrimento silencioso, que não chama atenção, que não é visível, mas que consome lentamente. E Deus permite isso, não porque se alegra no sofrimento, mas porque a vida sem reconciliação revela a gravidade das escolhas humanas, e essa revelação é pedagógica para toda a humanidade, porque a história de Caim não é apenas um relato antigo, é um aviso contínuo, mostrando que viver sem enfrentar a verdade interna é viver pela metade, é existir sem descanso, e isso se reflete inclusive nas gerações seguintes, porque a descendência de Caim carrega traços de violência, arrogância, autossuficiência, mostrando que padrões emocionais e espirituais não tratados tendem a se repetir, e isso nos leva a uma reflexão profunda sobre responsabilidade, não apenas pelo que fazemos, mas pelo que permitimos continuar dentro de nós, porque a maldição de continuar vivo não afeta apenas o indivíduo, ela se espalha, ela cria ambientes, culturas, padrões familiares, e Caim inaugura isso, não apenas como o primeiro assassino, mas como o primeiro a mostrar que a vida pode continuar mesmo quando o coração está quebrado, e essa continuidade sem cura é perigosa, porque normaliza a dor, banaliza a culpa, transforma o errado em rotina, e isso endurece ainda mais o coração, e quanto mais o coração endurece, menos sensível se torna à presença de Deus, e Caim já havia saído da presença, e agora vive à margem, não porque Deus o expulsou completamente, mas porque a culpa não resolvida cria distância, cria barreiras invisíveis, cria a sensação de que não há mais retorno. E essa sensação é uma das mentiras mais poderosas, porque enquanto há vida, há possibilidade de mudança, mas essa possibilidade exige coragem para olhar para trás sem fugir, e Caim parece evitar isso, escolhendo seguir adiante sem olhar, sem revisitar, sem confessar profundamente, e isso transforma a vida em fuga constante, e fugir cansa, porque não há lugar onde a consciência não alcance, e essa é a ironia cruel da maldição, você pode mudar de lugar, mas não pode mudar de memória, e a memória de Caim o acompanha. E talvez se manifeste nos sonhos, nos silêncios, nos momentos em que tudo fica quieto demais, porque é nesses momentos que a consciência fala mais alto, e viver assim é carregar um peso invisível que ninguém vê, mas que molda tudo, e isso nos leva a uma pergunta profunda: o que é pior, morrer por causa de um erro ou viver sem nunca lidar verdadeiramente com ele? E a história de Caim sugere que viver pode ser mais pesado, porque viver exige enfrentar a si mesmo todos os dias, e Caim viveu. Mas a forma como viveu revela que a vida sem reconciliação se torna uma sentença prolongada, e isso nos confronta diretamente, porque muitas pessoas hoje não estão mortas, mas também não estão plenamente vivas, carregam erros, traumas,
culpas, escolhas passadas que nunca foram enfrentadas, e seguem existindo, funcionando, produzindo, mas sem paz, sem descanso, sem sentido profundo, e a história de Caim nos obriga a encarar isso, mostrando que a verdadeira vida não é apenas continuar respirando, é viver reconciliado, é viver em verdade, é viver com o coração alinhado, e sem isso, a vida se torna apenas sobrevivência, e sobreviver não é o mesmo que viver, e Caim sobreviveu, mas o preço foi alto, porque cada passo longe da presença é um passo em território instável, e a maldição de continuar vivo se manifesta exatamente aí, remember, não na existência em si, mas na qualidade dessa existência, e isso prepara o terreno para os próximos capítulos, onde veremos que mesmo vivendo, construindo e deixando descendência, Caim nunca escapa completamente da sombra do que fez, e essa sombra nos acompanha como um alerta, lembrando que escolhas têm consequências que vão além do momento, além da punição imediata, além da aparência externa. Porque viver depois do crime exige algo que Caim nunca parece ter conseguido plenamente, descanso interior, e sem descanso, a vida se torna um caminho longo, pesado e solitário. A marca de Caim: proteção ou castigo? Poucos elementos da história de Caim despertam tanta curiosidade, debate e desconforto quanto a marca que Deus coloca sobre ele. Porque essa marca carrega um paradoxo profundo, ela protege e ao mesmo tempo expõe, ela preserva a vida, mas não apaga a culpa. E exatamente por isso ela se torna um dos símbolos mais complexos de toda a narrativa bíblica, porque a marca de Caim não é apenas um sinal físico ou espiritual, ela é uma mensagem, e essa mensagem não é simples, ela não cabe em categorias fáceis como punição ou misericórdia, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, e isso nos obriga a amadurecer a forma como entendemos justiça divina, porque Deus não age movido por vingança, mas também não ignora a gravidade do que aconteceu. E a marca surge nesse ponto de tensão, como um limite imposto ao mal, dizendo que o ciclo de violência não continuará indefinidamente, que o sangue derramado não autoriza novos derramamentos, e isso é profundamente significativo, porque em um mundo ferido pelo primeiro assassinato, Deus estabelece um freio, um sinal claro de que a vida humana não pode ser descartada nem mesmo quando alguém comete um crime terrível, e isso nos desconcerta, porque esperamos que o assassino seja eliminado, mas Deus escolhe preservar. E essa escolha revela algo essencial sobre o caráter divino. Deus não compactua com o pecado, mas também não entrega o ser humano à lógica da destruição total. E a marca de Caim funciona como um lembrete constante dessa tensão, porque ao mesmo tempo em que impede que Caim seja morto, ela o acompanha como sinal permanente de sua história, e isso significa que Caim não pode simplesmente se misturar, desaparecer, fingir que nada aconteceu. A marca o identifica, o diferencia, o lembra constantemente de quem ele é e do que fez, e isso cria uma forma de justiça que não se baseia no apagamento, mas na memória, porque viver marcado é viver lembrando, e lembrar pode ser mais pesado do que qualquer punição momentânea. E aqui surge uma pergunta profunda: a marca foi uma proteção para Caim ou um castigo adicional? E a resposta talvez seja que foi as duas coisas, porque proteger a vida de Caim foi um ato de misericórdia, mas manter viva a lembrança do crime foi um ato de justiça. E isso nos mostra que a justiça divina não busca apenas punir, mas ensinar, limitar, conter. E a marca de Caim comunica ao mundo que a vingança não é o caminho, que o mal não deve ser respondido com mais mal. E isso é revolucionário, porque em um contexto onde a violência poderia facilmente se multiplicar, Deus estabelece um princípio que atravessará toda a história bíblica: a vida pertence a Ele, e ninguém tem o direito de tirá-la arbitrariamente, nem mesmo como retaliação, e ao mesmo tempo, a marca comunica a Caim que sua história não pode ser apagada, que ele terá que conviver com ela, que não haverá anonimato emocional, que não haverá esquecimento fácil, e isso torna a marca um espelho, refletindo constantemente o passado, e viver com esse espelho é extremamente difícil, porque cada encontro, cada olhar, cada aproximação carrega a possibilidade de reconhecimento, de julgamento, de lembrança, e isso molda a forma como Caim se relaciona com o mundo, porque ele passa a viver consciente de que é diferente, separado, marcado, e essa consciência pode gerar dois caminhos: humildade ou endurecimento, e tudo indica que Caim segue o caminho do endurecimento funcional, aquele que aprende a viver apesar da dor, mas não através dela. Aquele que constrói defesas emocionais para não sentir profundamente, e isso distancia ainda mais da possibilidade de restauração completa.
e a marca, que poderia ter sido um lembrete de misericórdia, se torna também um lembrete de distância. Porque toda vez que Caim percebe que está vivo por decisão de Deus, ele também percebe que está vivo carregando um peso que nunca será retirado completamente. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre marcas que carregamos hoje, porque nem todas as marcas são visíveis, mas muitas são sentidas, são lembranças, culpas, traumas, decisões passadas que nos acompanham. E assim como a marca de Caim, elas podem funcionar de duas formas. Podem nos lembrar da misericórdia que nos manteve vivos ou podem nos aprisionar em uma identidade baseada apenas no erro, e a diferença está em como lidamos com elas, e a história sugere que Caim nunca conseguiu ressignificar completamente sua marca. Ele nunca a transformou em ponto de retorno, mas apenas em ponto de partida para uma vida distante, e isso é trágico, porque a marca, em si, não era uma condenação absoluta, ela era um limite, um freio, uma oportunidade de viver sem repetir o mal. Mas viver sem repetir o mal não é o mesmo que viver reconciliado. E Caim parece ter escolhido apenas o primeiro, e isso gera uma existência funcional, mais vazia, produtiva, mais pesada. E Deus permite isso, não porque seja o ideal, mas porque respeita o processo humano. E essa permissão nos confronta profundamente. Por quê? Muitas vezes queremos que Deus apague nossas marcas, mas Ele prefere nos ensinar a viver com elas de forma transformada. E quando isso não acontece, as marcas se tornam fardos, não lembranças de graça, e a marca de Caim permanece como um símbolo ambíguo, lembrando que misericórdia sem transformação gera estagnação, e justiça sem misericórdia gera destruição, e Deus caminha exatamente entre esses dois extremos, oferecendo vida, mas exigindo responsabilidade, protegendo, mas não anulando consequências. Isso revela um Deus muito mais profundo do que caricaturas simples, um Deus que não age por impulso, mas por propósito. E a marca de Caim continua ecoando hoje, toda vez que nos perguntamos se alguém que errou gravemente merece continuar vivendo. Toda vez que lutamos entre punir e perdoar, entre proteger e responsabilizar, porque essa tensão não é nova, ela nasce aqui, no início da história humana, e a forma como lidamos com ela revela muito sobre quem somos, e Caim viveu marcado, e essa marca moldou sua trajetória, não como redenção plena, mas como limite imposto, e isso prepara o terreno para entendermos o que acontece quando alguém vive longe da presença, carregando marcas que nunca foram plenamente integradas à transformação. E é isso que veremos a seguir, quando Caim se afasta definitivamente e constrói uma vida inteira à margem, tentando seguir adiante sem nunca realmente voltar. Fugindo da presença, carregando a consciência. A decisão de Caim de se afastar da presença de Deus não acontece como um rompante repentino, ela é o resultado de um processo interno silencioso, lento e profundamente humano, porque ninguém se afasta de uma vez, o afastamento verdadeiro começa por dentro. Começa quando o coração passa a evitar, quando o olhar deixa de sustentar, quando a consciência pesa demais para permanecer diante da luz, e Caim já havia iniciado esse processo muito antes de sair fisicamente, ele começa quando se entristece pelo reconhecimento de Abel, quando se recusa a lidar com a advertência divina, quando escolhe alimentar a raiva em vez de confrontá-la, e agora, depois do crime, esse afastamento se torna explícito, declarado, geográfico, mas a raiz sempre foi interna. E isso revela algo essencial: ninguém foge de Deus porque ele é distante, as pessoas fogem porque a consciência se torna pesada demais para permanecer, porque a presença revela, expõe, ilumina. E quem carrega algo não resolvido sente essa luz como ameaça, não como refúgio, e Caim vive exatamente isso. A presença que antes poderia ter sido lugar de restauração agora se torna lugar de desconforto, e ao invés de permanecer, ele escolhe partir, e essa partida carrega uma ilusão poderosa. A ilusão de que distância resolve culpa, de que mudar de lugar silencia a consciência, de que seguir adiante elimina o passado, e essa ilusão continua viva até hoje, porque quantas pessoas não mudam de cidade, de trabalho, de relacionamentos, de rotina, acreditando que assim deixarão para trás aquilo que pesa, mas a consciência não obedece a mapas, ela atravessa fronteiras, ela acompanha, ela se instala, e Caim descobre isso na prática, porque mesmo longe da presença, a consciência permanece ativa, e talvez até mais intensa, porque longe da presença não há alívio, não há confronto restaurador, não há palavra que organize o caos interno, há apenas silêncio, e o silêncio, quando carregado de culpa, se torna barulho constante por dentro, e isso transforma a fuga em prisão,
Porque fugir exige movimento contínuo. E quem está sempre em movimento nunca descansa, e a errância de Caim não é apenas física, é existencial. Ele se torna alguém que nunca se estabelece internamente. Alguém que vive tentando seguir adiante sem olhar para trás, mas o passado insiste em acompanhar, e essa dinâmica revela algo profundo sobre a relação entre presença e consciência, porque a presença de Deus não elimina a culpa automaticamente, mas oferece um caminho para ressignificá-la, para transformá-la, e ao se afastar, Caim abre mão dessa possibilidade, escolhendo carregar a consciência sozinho, sem mediação, sem redenção, sem palavra que reoriente. E carregar a consciência sozinho é pesado demais para qualquer ser humano, porque a consciência, quando isolada, tende a se tornar acusadora constante, implacável, sem misericórdia. Isso gera um estado de autodefesa permanente, onde a pessoa passa a se justificar internamente, a endurecer, a construir narrativas que amenizem a dor, e essas narrativas afastam ainda mais da verdade, e Caim parece viver exatamente isso, construindo uma vida que funciona externamente, mas que nunca resolve o núcleo, porque resolver exigiria voltar, encarar, admitir, e isso parece insuportável para ele, e assim ele segue, não como alguém livre, mas como alguém que corre, e correr cansa, porque não há linha de chegada quando se foge de algo interno, e esse cansaço se manifesta de várias formas, talvez em irritação, talvez em controle excessivo, talvez em dificuldade de se conectar profundamente, talvez em uma necessidade constante de provar valor, e tudo isso são sintomas de uma consciência carregada sem descanso. E Deus permite essa escolha, não porque seja o melhor caminho, mas porque respeita a liberdade humana, e essa permissão é um dos aspectos mais difíceis da fé, porque Deus não força a reconciliação, ele oferece, adverte, sinaliza, mas não obriga, e Caim escolhe partir, e ao partir, ele inaugura um padrão que se repetirá inúmeras vezes na história humana, o padrão de fugir da presença acreditando que isso trará alívio, quando na verdade traz apenas adiamento, porque a consciência não se apaga com distância, ela apenas perde referência, e sem referência, ela se torna ainda mais confusa, mais pesada, mais difusa, e isso cria uma vida marcada por tentativa constante de controle, porque quem não encontra descanso interno tenta controlar o externo, e Caim constrói cidades, organiza estruturas, estabelece limites, como se pudesse criar fora aquilo que perdeu dentro, e isso nos confronta profundamente, porque muitas vezes fazemos o mesmo, criamos rotinas rígidas, projetos ambiciosos, sistemas de proteção emocional, tudo para não precisar encarar aquilo que dói, aquilo que acusa, aquilo que chama para reconciliação, e enquanto isso, a consciência continua ali, presente, silenciosa, aguardando. E fugir da presença não silencia a consciência, apenas remove a possibilidade de diálogo transformador. E isso é trágico, porque a consciência sem diálogo se torna juíza absoluta, e ninguém suporta viver sendo julgado constantemente por si mesmo, e isso gera endurecimento, cinismo, distanciamento emocional, e Caim parece caminhar nessa direção, não como alguém que celebra a vida, mas como alguém que a suporta, que a administra, que a mantém sob controle. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o que significa realmente viver, porque viver não é apenas existir. Biologicamente, é estar em paz com a própria história, é conseguir olhar para trás sem ser destruído, é permitir que a verdade organize o passado e libere o futuro, e Caim nunca faz isso plenamente, e ao fugir da presença, ele perde a chance de reorganizar sua história a partir de um novo ponto. E isso não significa que Deus o abandona completamente, mas significa que a experiência da presença muda, porque a presença sem entrega se torna distante, se torna silenciosa, se torna apenas memória. E memória sem esperança é peso, não consolo, e Caim vive carregando essa memória, e isso se reflete na forma como sua linhagem se desenvolve, porque a distância da presença cria uma cultura própria, baseada em força, autossuficiência, orgulho. E essa cultura carrega as marcas do afastamento original, mostrando que escolhas individuais geram efeitos coletivos, e fugir da presença não afeta apenas quem foge, afeta tudo ao redor, e isso torna a história de Caim ainda mais relevante, porque ela não fala apenas de um homem, mas de um padrão humano recorrente, fugir quando confrontado, afastar-se quando exposto, endurecer quando chamado à mudança, e Deus continua permitindo, não por aprovação, mas por respeito à liberdade, e essa liberdade é um presente e um risco, porque pode nos levar de volta ou nos afastar ainda mais, dependendo das escolhas que fazemos, e Caim escolhe o afastamento,
e ao fazer isso, ele se torna o primeiro exemplo de alguém que tenta viver longe da presença carregando a própria consciência como único juiz, e esse juiz é severo, incansável, implacável, e viver sob esse julgamento constante e exaustivo. E isso explica porque a história de Caim não termina com paz, não termina com reconciliação explícita, não termina com descanso. Ela termina com continuidade, com descendência, com construção, mas sem relato de retorno. E isso é profundamente simbólico, porque mostra que é possível viver longe da presença, mas o custo é alto, porque a consciência nunca se cala completamente, e ela continua lembrando, cobrando, acusando, e isso nos deixa com uma pergunta inevitável: o que é mais pesado, encarar a presença e a verdade ou fugir e carregar a consciência sozinho? Porque a história de Caim sugere que fugir não resolve, apenas prolonga o peso, e essa pergunta ecoa até hoje, desafiando cada um de nós a decidir onde preferimos estar, na presença que confronta ou na distância que pesa, porque uma confronta para transformar, a outra pesa sem aliviar, e Caim escolheu carregar, e esse fardo moldou toda a sua existência. Quando a violência se torna herança. A história de Caim não termina nele, e isso é uma das partes mais perturbadoras de toda a narrativa, porque escolhas não morrem com quem as faz, elas continuam, se espalham, se transformam em herança emocional, espiritual e cultural. E quando algo tão profundo quanto a violência não é tratado na raiz, ele não apenas permanece, ele se multiplica, e a descendência de Caim revela exatamente isso, porque a Bíblia não descreve apenas nomes, ela descreve padrões, e esses padrões mostram que aquilo que começou como um ato isolado se transforma em um modo de existir, em uma cultura, em uma forma de se relacionar com o mundo, e isso nos confronta diretamente, porque muitas vezes pensamos em herança apenas como algo material, mas a herança mais poderosa é invisível. São valores, comportamentos, reações emocionais, formas de lidar com frustração, rejeição e conflito. E Caim deixa uma herança marcada pela força, pela autossuficiência, pela normalização da violência, e isso se torna evidente na figura de Lameque, um de seus descendentes, que se orgulha de matar e multiplica a lógica da vingança, mostrando que aquilo que começou como um crime cometido em segredo agora é celebrado publicamente, e isso revela um processo claro: quando o mal não é confrontado, ele perde a vergonha, e quando perde a vergonha, ele se torna a cultura, e quando se torna a cultura, passa a ser ensinado, repetido, legitimado. E esse é um dos alertas mais fortes da história de Caim: a violência não tratada se institucionaliza, ela deixa de ser exceção e passa a ser regra. E isso acontece porque o coração humano aprende com exemplos, não apenas com palavras, e o exemplo de Caim, mesmo silencioso, mesmo distante, molda gerações, porque padrões emocionais são transmitidos. E a forma como alguém lida com culpa, raiva e frustração ensina mais do que qualquer discurso, e Caim ensina a fugir, a endurecer, a seguir adiante sem enfrentar, e seus descendentes aprendem isso, e ao aprender, vão além, porque cada geração tende a levar o padrão um passo adiante, e isso é assustador, porque mostra que o mal não fica estático, ele evolui, se adapta, se intensifica, e a história bíblica deixa isso claro ao contrastar duas linhagens, a de Caim e a de Sete, mostrando dois caminhos distintos, um marcado pela violência crescente, outro pela busca da presença, e esse contraste não é acidental, ele é pedagógico, ele mostra que escolhas espirituais moldam destinos coletivos, e quando a violência se torna herança, ela se manifesta não apenas em atos extremos, mas em pequenas coisas, em palavras duras, em reações impulsivas, em normalização do abuso, em orgulho pela força, em desprezo pela fragilidade, e tudo isso nasce de uma raiz não tratada. E essa raiz é o afastamento da presença e a recusa em lidar com a verdade interna, e Caim inaugura isso, não apenas com o assassinato, mas com a forma como lida com ele depois, porque a forma como alguém reage ao erro ensina tanto quanto o erro em si, e Caim reage com afastamento, construção defensiva, silêncio, e isso ensina que o caminho é seguir adiante sem olhar para trás, e esse ensino se espalha, criando uma cultura onde a violência é apenas mais uma ferramenta, e Deus observa isso, e essa observação prepara o cenário para julgamentos futuros, porque quando a violência se torna herança coletiva, ela contamina toda a sociedade, e isso culmina, mais adiante, no dilúvio, mostrando que o problema não era apenas individual, era estrutural, era cultural, era sistêmico, e tudo começa aqui, com Caim, com uma escolha não tratada, com uma culpa não resolvida,
com um afastamento não revertido, e isso nos confronta profundamente, porque nos obriga a pensar nas heranças que estamos deixando, não apenas para nossos filhos biológicos, mas para todos ao nosso redor, porque a influência não depende de intenção, ela acontece, e padrões se espalham. E a pergunta que a história levanta é dura: o que estamos normalizando? O que estamos celebrando? O que estamos tolerando? Porque aquilo que toleramos hoje pode se tornar herança amanhã, e a violência nem sempre é física, ela pode ser emocional, verbal, psicológica, relacional, e quando essas formas de violência não são confrontadas, elas também se tornam cultura. E Caim nos mostra o início desse processo, mostrando que o problema não é apenas o ato, mas a ausência de transformação depois do ato, porque sem transformação, o mal se perpetua, e Deus permite que a história siga, não por indiferença, mas para revelar as consequências, para expor o caminho, para ensinar, e a narrativa bíblica não suaviza isso, ela mostra que o afastamento da presença gera uma sociedade marcada pela força, pelo medo, pela vingança. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre responsabilidade coletiva. Por que não vivemos isolados? Nossas escolhas moldam ambientes, influenciam pessoas, criam climas emocionais, e Caim cria um clima, e esse clima gera frutos, e esses frutos não são bons. E isso serve como alerta para todas as gerações, mostrando que ignorar a raiz do mal não o elimina, apenas o transfere, e quando transferido, ele cresce, se espalha, se torna mais difícil de conter, e por isso a história de Caim é tão relevante, porque ela nos mostra o início de algo que continua até hoje, ciclos de violência que se perpetuam porque nunca são interrompidos na raiz, e interromper exige coragem, exige confronto, exige retorno à presença, exige admitir, confessar, mudar, e isso é difícil, mas necessário, porque sem isso, a violência deixa de ser exceção e se torna herança. Imagine, e Caim deixou essa herança, não apenas por matar, mas por nunca voltar, e essa ausência de retorno ecoa nas gerações seguintes, mostrando que o maior perigo não é errar e não tratar, porque o erro tratado pode se tornar aprendizado, mas o erro ignorado se torna legado, e a história de Caim é um aviso contínuo sobre isso, um espelho que nos obriga a olhar para nossas próprias histórias, nossas próprias famílias, nossas próprias culturas, e perguntar: que tipo de herança estamos construindo? Porque aquilo que começa em silêncio pode terminar em violência explícita, e aquilo que não é confrontado hoje pode dominar amanhã. E isso prepara o terreno para o desfecho dessa história, onde precisaremos encarar a pergunta final: existe esperança depois de Caim? Existe possibilidade de redenção para quem vive depois do crime? Ou a maldição é definitiva? E é isso que veremos a seguir. Existe esperança depois de Caim? Quando chegamos a esse ponto da história, a pergunta se impõe quase como um peso inevitável. Depois de tudo que Caim fez, depois do sangue derramado, do afastamento da presença, da culpa carregada, da violência que se tornou herança, ainda existe esperança? Ou a história de Caim é apenas um aviso sombrio sem possibilidade de redenção? E essa pergunta não é apenas teológica, ela é profundamente humana, porque no fundo todos nós carregamos versões menores ou maiores dessa mesma angústia. Será que depois de errar gravemente ainda há futuro, ainda há sentido, ainda há possibilidade de reconstrução, ou algumas escolhas nos condenam para sempre? E a Bíblia responde essa pergunta de forma surpreendente, não através de Caim diretamente, mas através do que vem depois dele, porque a esperança bíblica nem sempre aparece onde esperamos. Ela surge muitas vezes em contraste, em oposição, em uma nova possibilidade que nasce justamente onde tudo parecia perdido, e no caso de Caim, essa esperança não está nele, mas ao redor dele, na continuidade da história humana. Porque Deus não encerra a humanidade em Caim, ele não permite que o primeiro assassinato seja a palavra final, e isso já é, por si só, um sinal poderoso de esperança, porque mostra que o mal, por mais grave que seja, não tem a autoridade de encerrar o plano divino, e isso muda completamente a perspectiva, porque a história não é sobre Caim ser restaurado plenamente, mas sobre Deus continuar agindo apesar de Caim, e isso é profundo, porque revela que a esperança nem sempre significa apagar o passado de alguém, mas significa impedir que esse passado determine tudo o que vem depois, e Deus faz isso ao levantar outra linhagem, outro caminho, outro padrão, a linhagem de Sete, apresentada como resposta direta à perda de Abel. E essa resposta não é violenta, não é vingativa, ela é restauradora,
Porque Deus gera vida onde a morte tentou dominar, e isso nos mostra que a esperança bíblica não ignora a dor, ela nasce a partir dela, e isso nos ensina algo essencial. O erro humano não surpreende Deus a ponto de paralisar seus propósitos, e o pecado não tem força suficiente para destruir definitivamente aquilo que ele deseja construir, e isso não diminui a gravidade do crime de Caim, mas impede que ele seja absoluto. E essa distinção é crucial, porque muitas pessoas vivem acreditando que seus erros definiram tudo, que não há mais possibilidade, que o futuro está comprometido para sempre, mas a história mostra que Deus trabalha com continuidade, não com encerramento prematuro, e essa continuidade é a expressão mais clara de esperança, porque mesmo quando alguém escolhe viver afastado, Deus continua oferecendo caminhos para outros, e isso não é injustiça, é misericórdia em movimento, e essa misericórdia não depende da resposta perfeita de cada indivíduo, ela se manifesta no fluxo da história, no surgimento de novas oportunidades, de novos começos, e isso nos confronta com uma verdade desconfortável. Esperança não depende apenas de quem errou, ela também depende de quem vem depois, porque mesmo que alguém não atravesse o caminho da reconciliação, outros podem atravessar, e isso não anula a dor, mas impede que ela seja o fim, e a Bíblia faz questão de registrar que, a partir de 7, os homens começaram a invocar o nome do Senhor, e essa frase simples carrega um peso enorme, porque indica retorno à presença, indica busca, indica reconexão, indica um movimento oposto ao de Caim, e isso mostra que a história humana não é linearmente descendente, ela é marcada por escolhas, e escolhas diferentes produzem caminhos diferentes, e isso é esperança, porque significa que o ciclo pode ser interrompido, que a violência não precisa ser herança eterna, que o afastamento não precisa ser definitivo, e mesmo que Caim não tenha voltado, outros voltaram. E isso revela que a esperança não está presa a um único personagem, ela está disponível para quem decide buscá-la, e isso nos traz para uma reflexão pessoal profunda, porque muitas vezes queremos que a esperança venha exatamente onde erramos, mas nem sempre é assim. Às vezes a esperança se manifesta na decisão de outros de fazer diferente, e isso não diminui nossa responsabilidade, mas amplia a visão sobre o agir de Deus, e Deus age de forma paciente, respeitando a liberdade humana, mas nunca desistindo do seu propósito maior, e esse propósito inclui restaurar, curar, reconciliar, mesmo quando alguns escolhem permanecer distantes, e isso nos mostra que a história de Caim não é um beco sem saída, ela é uma bifurcação, um ponto onde dois caminhos se tornam claros, o caminho do afastamento endurecido e o caminho do retorno humilde, e a Bíblia não força ninguém a escolher, ela apenas mostra as consequências, e isso é profundamente respeitoso e profundamente sério, porque coloca a responsabilidade nas mãos humanas, e a esperança surge exatamente aí, na possibilidade de escolha, porque enquanto há escolha, há esperança, e isso nos leva a entender que a maldição de Caim não precisa ser a nossa, porque embora Caim tenha vivido depois do crime carregando o peso, a história deixa claro que existe outra forma de viver depois do erro, uma forma que passa pelo arrependimento, pela busca da presença, pela reconstrução interna, e essa forma não foi escolhida por Caim, mas foi escolhida por outros, e isso abre espaço para todos nós, mostrando que não estamos presos a repetir histórias, podemos aprender com elas. E essa é talvez a maior esperança de todas, aprender com o erro alheio para não precisar repeti-lo. E Deus registra a história de Caim não para condenar eternamente, mas para divertir, ensinar e apontar caminhos. E esse apontamento é um ato de amor. Porque Deus poderia simplesmente silenciar sobre Caim, mas ele escolhe expor, detalhar, mostrar consequências, e ao fazer isso, ele nos oferece algo precioso: consciência antes do erro, advertência antes da queda, e isso é esperança preventiva. Uma esperança que age antes da destruição, e essa esperança permanece disponível, porque a história continua sendo contada, lida, refletida, exatamente para que outros escolham diferente, e isso nos leva a uma pergunta inevitável: se existe esperança depois de Caim, ela não está em apagar o que foi feito, mas em escolher um caminho diferente a partir do que foi aprendido, e essa escolha está sempre diante de nós, todos os dias, porque todos carregamos potenciais de violência, inveja, orgulho, afastamento, mas também carregamos a possibilidade de retorno, e a Bíblia deixa claro qual caminho gera vida, e qual gera peso, e ao expor isso, ela nos oferece esperança real, não ilusória, uma esperança que exige decisão, mudança, coragem. E essa esperança não depende de perfeição, depende de disposição,
e isso prepara o terreno para o encerramento dessa história, porque depois de atravessar o peso de viver depois do crime, precisamos responder à pergunta final: o que aprendemos com Caim, e o que faremos com esse aprendizado? A última lição de Caim. A história de Caim chega ao fim sem um fechamento confortável, sem uma cena de redenção explícita, sem um retorno triunfal à presença, e isso não é um descuido narrativo, é intencional, porque a última lição de Caim não está no que ele fez apenas, mas no que ele escolheu não fazer depois, e essa ausência fala mais alto do que muitas palavras, porque a Bíblia poderia ter registrado um arrependimento tardio, um clamor profundo, uma reconciliação final, mas escolhe o silêncio, e esse silêncio se torna pedagógico, porque ele nos obriga a encarar a verdade de que nem todos escolhem voltar, nem todos transformam culpa em arrependimento, nem todos atravessam o caminho da reconciliação, e isso é desconfortável, mas real. E exatamente por isso a história de Caim é tão poderosa, porque ela não romantiza o ser humano, ela mostra o potencial de queda e também o potencial de recusa à transformação, e essa recusa é a última e mais dura lição, a de que Deus oferece caminhos, mas não obriga ninguém a percorrê-los, e isso nos coloca diante de uma responsabilidade enorme, porque não podemos culpar apenas as circunstâncias, o passado, a dor ou a rejeição, em algum ponto, escolhas são feitas, e Caim fez as dele, e essas escolhas moldaram sua vida inteira, não apenas o momento do crime, e a última lição de Caim é exatamente essa: o problema não foi apenas matar Abel, foi continuar vivendo sem permitir que esse erro o levasse à mudança profunda, e isso nos confronta diretamente, porque muitas pessoas erram, mas o que define o futuro não é apenas o erro, é a resposta ao erro, e Caim responde com afastamento, endurecimento e fuga, e essa resposta transforma a vida em peso contínuo, em errância, em sobrevivência sem descanso, e Deus permite isso, não por crueldade, mas por respeito à liberdade humana, e esse respeito é assustador, porque significa que podemos viver toda uma vida longe daquilo que poderia nos curar, simplesmente porque escolhemos não voltar, e essa possibilidade nos obriga a olhar para dentro, porque a história de Caim não é apenas antiga, ela é atual, ela se repete em pessoas que carregam culpas não tratadas, dores não enfrentadas, erros não confessados, e seguem vivendo, funcionando, produzindo, mas sem paz, sem presença, sem descanso. E a última lição de Caim nos chama a atenção para isso, mostrando que viver não é suficiente, é preciso viver reconciliado, porque a vida sem reconciliação se torna um fardo prolongado, e esse fardo não é imposto por Deus de forma arbitrária, ele é consequência natural de escolhas internas, e isso nos ensina algo fundamental sobre o caráter divino. Deus não se impõe como tirano, ele se apresenta como convite, e convites podem ser aceitos ou recusados, e Caim recusa, não explicitamente, mas progressivamente, em cada passo de afastamento, em cada silêncio, em cada construção sem retorno, e essa recusa se torna definitiva não porque Deus fecha a porta, mas porque Caim para de caminhar em direção a ela, e isso revela que a maior tragédia humana não é errar, é desistir de retornar, porque enquanto há retorno, há possibilidade de transformação, mas quando o coração endurece, mesmo a misericórdia se torna distante, não por falta dela, mas por falta de abertura. E a última lição de Caim é um alerta claro: não permita que seu erro se torne sua identidade, não permita que sua culpa defina seu caminho, não permita que o afastamento se normalize, porque o afastamento prolongado gera heranças, gera culturas, gera ciclos, e esses ciclos são difíceis de quebrar, mas não impossíveis, e a Bíblia nos mostra isso ao contrastar Caim com outras histórias de retorno, como Davi, como Pedro, como tantos outros que erraram gravemente, mas escolheram voltar. E essa comparação implícita deixa claro que o problema não é a gravidade do erro, é a disposição do coração, e isso nos devolve a pergunta central que atravessa todo esse roteiro: o que você faz depois do erro? Por que depois do crime, literal ou simbólico? A vida continua, mas como ela continua depende das escolhas seguintes, e Caim nos mostra um caminho possível, o da fuga, do endurecimento, da sobrevivência pesada, e a Bíblia nos mostra outros caminhos possíveis, o da confissão, do arrependimento, da reconciliação, e ao colocar essas opções diante de nós, a história de Caim se torna um espelho, não um veredito, um convite à reflexão, não uma condenação automática. E essa é a última e mais importante lição: a história não está ali para nos dizer, seja como Caim, mas para nos perguntar em que ponto você está agindo como ele,
E essa pergunta é poderosa, porque nos chama à responsabilidade pessoal, e ao mesmo tempo nos oferece esperança. Porque reconhecer é o primeiro passo para mudar, e mudar é possível enquanto há vida, e essa possibilidade é a maior graça de todas, e Caim viveu depois do crime, mas viveu carregando um peso que poderia ter sido transformado, e essa transformação não aconteceu não por falta de Deus, mas por falta de retorno, e essa ausência nos ensina mais do que qualquer discurso, porque nos mostra que o maior limite não está no castigo divino, está na disposição humana, e a história termina nos deixando com uma escolha aberta, não com um final fechado. Porque cada leitor, cada ouvinte, cada pessoa que escuta essa história precisa decidir o que fará com ela, ignorar, repetir ou aprender, e essa decisão define tudo, porque a maldição de Caim não é inevitável, ela é um caminho escolhido, e se foi escolhida uma vez, pode ser evitada agora, e essa é a última lição, profunda, desconfortável e libertadora. Viver depois do erro é inevitável, mas viver preso a ele é opcional, e a história de Caim permanece como um aviso eterno, mostrando que o maior perigo não é cair, é levantar e continuar andando na direção errada, e a maior esperança está exatamente no oposto, reconhecer, voltar e permitir que a verdade transforme aquilo que antes só pesava.